Queridos irmãos internautas que estão aí nos seus lares, vibrando em nossa intenção, né? Formando essa corrente de boas vibrações, junto com todos nós aqui, o nosso cordial boa noite. Hoje eu não vou brincar. O nosso cordial boa noite. Mas eu vou ter que brincar. Vamos encarnar? Meu cordial boa noite. Então, tá bom, é com alegria que nós vamos refletir sobre esse tema, né? Perguntando para cada um de nós somos espíritas? Quem é espírita aqui presente? Vamos levantar o braço direito. Todos somos espíritas? Ou tem alguém que não é espírita? Também quem não é demérito nenhum. Quem não é espírita? Quem não é nada? Também tem esse pessoal que não é nada, né? Quem é filho de Deus? Todos nós. Esse, então, não teve vacilação. É isso, todos nós somos filhos de Deus. Já é uma resposta às nossas questões, né? Porque temos muitas dúvidas e que são naturais. Porque Jesus nos disse, na vida tereis aflições. Quando ele nos diz, na vida só tereis aflições, ele está querendo dizer para a gente o seguinte, ó, na vida se faz escolha a todo momento. Viver essa experiência humana que nós temos é exatamente para que aprendamos a fazer escolhas. Porque quando fazemos escolhas, nós estamos aprendendo. Quando nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. Nós estamos saindo da ignorância que existiu há um tempo atrás, que a partir do momento em que eu consegui, através da escolha, descobrir a maneira certa, né, de assim proceder, de me comportar, de sentir, de pensar, de sentir, de me comportar, nesse exato momento, eu deixei de ser ignorante. E o fato é que a repetição de outras aflições, de outros desafios que se interporão na nossa vida, no nosso caminho, às vezes os mesmos se repetindo, eles existem exatamente para que a gente possa, aí sim, consolidar, gerar em nós hábitos. E a partir do momento em que esses hábitos estão instalados em nós, mais um passo na direção do progresso se dará. Então, estar aqui, né, eu já sei quem sou, já sei o que faço aqui. É preciso saber de onde eu vim. E isso é sempre um motivo de aflição. Nós ainda, no momento em que se encerra a nossa estada física no planeta, né, assim bonitinho como somos todos nós, não é verdade? Nossa, vocês não me acharam bonito? Não? Poxa, me arrumei todo no dia de hoje, né? Botei calça nova, camisa nova, vou falar com o pessoal vinha de luz, o pessoal vai achar assim, pô, aquele cara ali, aquele pretinho ali é bonito. Mas vocês se acham bonitos? Sim ou não? Não senti muita firmeza, não. Você acha que, sendo filho de Deus,
Deus sendo a causa primária de todas as coisas, Deus é a perfeição, seria capaz de fazer uma alma imperfeita? Ou melhor dizendo, seria capaz de fazer uma alma que não pudesse ser bonita? Porque Jesus disse que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de? Mas está fraco hoje, gente. Vocês não passaram na cantina, né? Então está explicado. Então, se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, Deus é bonito? O que acham? A consciência nossa traduz a imagem de Deus como uma imagem bela? Sim ou não? Sim, né? Então, eu sou bonito, não sou? Vocês são bonitos, não são? Sim, nós precisamos começar a assumir aquilo que nós já ouvimos, aquilo que já nos foi dito e ainda não conscientizamos. Por que será essa dificuldade? Jesus também nos falou sobre a fé, não falou? O que foi que Jesus falou sobre a fé? Se tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, direis, aquela montanha que se mova dali para lá, e ela irá. Não foi isso que Jesus falou? Ou algo parecido? Mas vamos pensar, né? Como é que eu movo uma montanha que está ali, aquele monte, aquela imensidão de terra e rocha? Como é que será possível a nós desagregarmos molecularmente toda aquela massa para transferi-la? Para a época, o conhecimento da população humana ainda não havia tido a imensidão de informações que nós temos hoje. Então, hoje, quando nós estudamos a física quântica, que muda os referenciais newtonianos, nós vamos ver exatamente viabilidades que ainda não são possibilidades. E é isso que gera a nossa dúvida. Mas, se tivéssemos fé, não teríamos dúvida. Mas Jesus fala também uma coisa interessante, né? Se lembra no momento das curas de Jesus, o que Jesus perguntava para o doente, para aquele que buscava nele a cura? Tu crês que eu te posso curar? Ele assim perguntava, não é verdade? E aqueles que eram curados diziam o quê? Antes da cura. Antes da cura. Sim, Senhor, eu creio que tu me possas curar. E era curado. E aí surge uma dúvida que eu queria tirar com vocês. Será que crença e fé é a mesma coisa? Uns balançam que não, outros balançam que sim. Não é verdade?
temos essa dúvida. E são essas dúvidas que são desafios que precisamos resolver em nós para acreditarmos na nossa existência, para acreditarmos na nossa imortalidade, para acreditarmos na vida. Então, existe uma grande autoridade na doutrina espírita. Vocês conhecem. O nome dele é Emmanuel. Lembra do Emmanuel? Autoridade que foi o mentor espiritual do nosso querido irmão Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso Chico. Ou como ele se autodenominava, o Cisco. Pois é, o Chico trouxe mensagens, conhecimentos, informações profundas, belíssimas de Emmanuel. E uma delas foi esclarecer para nós que fé e crença não são as mesmas coisas, mas sim são fundamentos importantíssimos para todos nós, no sentido da nossa iluminação, para que tenhamos a nossa consciência iluminada e plena, para seguir a nossa caminhada, para seguir o cumprimento da nossa missão. E Emmanuel nos diz que tanto a fé como a crença são relacionamentos de fidelidade. São relacionamentos fiéis. Um relacionamento fiel não cabe a dúvida. E se não cabe a dúvida, ele é pleno de paz. Eu não tenho dúvida. Se eu não tenho dúvida, eu tenho paz. A crença é um relacionamento de fidelidade conosco mesmo. É o nosso relacionamento com o nosso eu. Ou seja, com o nosso interno. Que na realidade não está presente nessa dimensão, que se expande numa dimensão acima, que é a dimensão do espírito. Então, crer é relacionar-se com fidelidade com o nosso espírito, como nós dizemos o nosso, mas é o eu. Nós somos espíritos. Então, se eu sou fiel a mim mesmo, eu tenho paz. E eu vou conseguir entender a proposta da doutrina espírita. Mas e a fé? A fé também, nos diz Emmanuel, que é um relacionamento de fidelidade. Só que dedutivamente é um relacionamento de fidelidade com Deus, com o Criador. Há quantas anda a nossa fidelidade com Deus? Ainda há pouco eu falei que era bonito e nós ficamos em dúvida. Eu confesso a vocês que até eu fiquei aqui em dúvida. Será que eu
o que eu vi no espelho era uma IA, não era eu, não era uma inteligência artificial, que hoje em dia a coisa está caminhando nesse sentido. Então, a fé, né, quando ele diz, né, quando Jesus, diante daquele centurião que vai até ele pedir pelo seu soldado que estava doente, e Jesus disse, me leve até lá. E ele diz, não precisa. O senhor não precisa ir à minha casa para que o meu soldado fique bom. Basta que o Senhor queira. Que o Senhor queira. E Jesus disse, jamais vi em toda a Galileia uma fé maior que essa. É esse relacionamento que nós precisamos ter, não por ser Jesus, mas sim pelo que Jesus estava investido naquele momento. Quem é Jesus? Filho de Deus. Como todos nós. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos Jesus? Não. É? Por quê? O que nos difere de Jesus? O nosso momento, a nossa missão. Aquilo para o qual nós estamos investidos nesse momento. Jesus veio com uma missão tão grande que ela divide a história humana. Tá? Em momentos anteriores à sua presença física no planeta e depois. E nesses breves 33 anos que ele esteve entre nós, mais ou menos, tá? Não posso bater o martelo porque eu não vi a certidão de nascimento de Jesus, né? Não tem lá a data precisa. Mas em cerca de 3 anos de atividade pública, 3 anos, hein? Jesus fez isso. Quantos estadistas passam pelo mundo, anos e anos, e não chegam nem perto da obra realizada de Jesus entre nós? O que difere a dimensão desse Espírito? Que está numa dimensão espiritual acima. Ele é o Cristo. Enquanto nós ainda estamos vibrando na dimensão de espíritos imperfeitos. Então é claro que a missão do espírito imperfeito não pode ter a mesma dimensão, a dimensão de Jesus. Nós não damos a uma criança a tarefa de um adulto. Então é isso, que no momento em que eu exercito a fé, que eu exercito a crença, já que são relacionamentos são exercícios de fidelidade, eu vou conseguindo entender, eu vou conseguindo ter as minhas certezas. Então, da onde eu vim? Continua a minha preocupação. E aí nós vamos encontrar Jesus nos seus momentos
finais da sua missão entre nós. E reunidos com os discípulos, ele alerta para a sua partida. Olha, meu tempo na terra está se esgotando. Meu tempo físico. Não tempo espiritual, tempo físico. E ele se mostra consciente da sua missão. Na sua simplicidade, ele colocou-se como um mestre, simplesmente. Mas a missão de mestria de Jesus foi uma missão consoladora. Então ele diz para os seus discípulos que ele iria. Ele estava consciente de que ele enxugou lágrimas, que ele consolou emoções, que ele orientou comportamentos, que trouxeram mudanças significativas para o ambiente naquele momento. Ele pediu que se mantivesse isso, que se desdobrasse isso, que isso tivesse uma sequência. Mas ele sabia que muitas coisas iriam se perder, é natural, porque muitas coisas seriam fixadas por nós, mas muitas coisas seriam esquecidas. Mas ele disse que nós não ficaríamos órfãos do consolo, que ele enviaria um outro consolador, que ele iria ao Pai para pedir a ele. Na realidade, seria um planejamento da presença de uma nova revolução em momento em que teríamos condições de entender para continuar no nosso caminho de progresso. E é assim que ele anuncia que um dia chegaria entre nós um novo Consolador. Que esse Consolador iria permanecer conosco até o final dos tempos. É claro que muitos de nós, nessa trajetória evolutiva, nessa quantidade de vidas, idas e vindas, ou seja, de vindas através de reencarnações no plano físico, estaríamos existindo aqui, e depois saindo e existindo no plano espiritual, ou seja, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Mas muitos de nós ainda sem consciência disso. Por quê? Porque faltava fidelizar nossa fé e as nossas crenças. Mas isso começa a acontecer na Terra, lá no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, uma concentração, né, de vários fenômenos. A fenomenologia se intensificou. O conhecimento do magnetismo, né, a presença do magnetismo humano começa a ser descoberta, descortinada. Vários efeitos começam a se manifestar. E como ainda carecíamos de fé e crença, começamos a achar que aquilo era mal ensombrado, que aqueles fenômenos eram fruto das trevas, quando na realidade era a orquestração do mundo espiritual para nos chamar a atenção para os fenômenos. E em Paris, particularmente,
Haviam já várias reuniões de salão, onde mesas, né, sobre o efeito de magnetismo atendiam com respostas inteligentes a desafios inteligentes que eram propostos. Uns mais, outros menos, mas elas davam resposta. E depois de insistência dos seus amigos e aquiescência do seu Hipólito Leon Denis Arrivaio, ele passou a observar. Chegou à mão deles vários cadernos, compêndios de observações que ele mergulhou o estudo, e eis que aquele ser, o bom senso encarnado, dotado de uma habilidade intelectiva ímpar, atina para nós que ele estava diante de uma coisa grandiosa. Estava diante de algo que poderia profundamente consolar a humanidade, que era através de 3 pilares do conhecimento, através da ciência, da filosofia e da religião, que ele dominava com o seu conhecimento. Pôde fazer perguntas que deram a orientação à doutrina espírita. E uma delas foi fantástica, quando ele pergunta: quem são vocês? E ele responde: nós somos as almas dos homens que ontem viveram na Terra. Então essa é a questão luminar para a noite de hoje. Nós somos espíritos imortais. E precisamos, com isso, fazer uso da nossa fé e da nossa crença para fazer o que nos cabe fazer como espíritas. Porque nós aceitamos esta doutrina como sendo o Consolador prometido. Nós não somos, como religião superior a nenhuma religião. Porque Jesus já nos deu um grande exemplo. Nós somos a doutrina do Cristo redivivo. Ou seja, é o Cristo de novo consolando, trazendo para nós esclarecimentos que pareciam impossíveis, como mover uma montanha de um lado a outro. A montanha moveu. E já que nós não morreremos, vamos passar a usar esse momento, essa experiência humana que estamos tendo, de forma eficaz. Vamos usá-la para fazer aquilo que deveremos fazer, que é sermos hoje sempre a nossa melhor versão. Hoje, com certeza, melhor do que fomos ontem. E amanhã, como consequência, melhor do que nós somos hoje. Essa é a nossa missão, que nós só alcançaremos fazendo a cada dia o bem. É o bem hoje, é o bem amanhã. Também não vamos nos preocupar com o mal que nós fizemos ontem. Porque o mal que nós fizemos ontem nos gerou a expiação de hoje. Mas Deus é soberanamente bom e justo e nos dá a oportunidade da reparação, que é a dor de hoje. A dor de hoje é a reparação
do mal de ontem. Então, se na reparação estamos fazendo bem, com certeza estamos fazendo a missão para a qual fomos criados. Muita paz para todos.